Olá, estamos no ar com mais um programa Lives Cultura no UFG, uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Centro Cultural UFG, com apoio da TV UFG, Rádio Universitária, SECOM e Reitoria Digital. Os convidados desta noite são Virgílio Alencar, Alexandre Negrini e Pedro Vasconcelos para conversarmos um pouco mais sobre o programa Cultura Viva e o estado da cultura no momento atual. Virgílio Alencar, de Santana, é agente cultural, foi assessor na coordenação de atividades culturais na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em 2003, coordenador da Diretoria de Centralização da Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia, em 2004, em atividades de instituições culturais populares, formação de agentes culturais, foi coordenador do Departamento do Evento do Ministério da Cultura, programa Cultura Viva, em 2005, membro da Comissão de Representantes do MINC, Ministério da Cultura, na primeira Conferência Nacional de Cultura em 2006, coordenador do Pontão de Cultura da República do Cerrado, Universidade Federal de Goiás, de 2008 até o momento atual, coordenador do Ponto de Cultura Arte na Rua e também presidente da ONG Ação Brasil Central, de 2015 até o presente momento. Integra a Comissão Nacional e Estadual de Pontos de Cultura. Alexandre Santini é gestor cultural, dramaturgo e escritor, mestre em Cultura e Territorialidades pela Universidade Federal Fluminense e diretor do Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói. É autor do livro Cultura Viva, Comunitária, Políticas Culturais no Brasil e América Latina, e um dos criadores da Escola de Políticas Culturais. E Pedro Vasconcelos é o secretário de Cultura e Relações Internacionais de São Leopoldo, foi diretor da Cidadania e Diversidade Cultural no MINC entre 2013 e 2014, diretor de Políticas Culturais do MINC entre 2015 e 2016, coordenou a Teia da Diversidade em Natal em 2014 e o Encontro Nacional de Culturas Populares em Serra Talhada em 2015. Sejam todos bem-vindos, Virgílio, Alexandre, Pedro. É um prazer ter vocês aqui. Então, para iniciarmos... Boa noite. Boa noite. A nossa conversa, eu passo a palavra para o Virgílio Alencar, que falará um pouquinho do programa Cultura Viva e da sua atuação. Seja bem-vindo, Virgílio. Tudo bem. Boa noite, Flávia. Boa noite, Pedro Santini. Bom, já veio a apresentação que a Flávia colocou aí. Nós viemos aqui dentro da pretensão da live é de retomar um pouco a história, né? Eu sou coordenador, faço parte das comissões nacional e estadual dos Pontos de Cultura. A gente tem feito todo o esforço de dar uma organicidade maior para as entidades e para os movimentos sociais, movimentos culturais. O programa Cultura Viva é um programa que se iniciou ali já no segundo, terceiro ano do governo do Lula, sob a gestão do ministro Gilberto Gil, quando o secretário da Diversidade, que era o Célio Turino, assumiu e juntou várias experiências pelo Brasil afora, né? Tinham várias experiências diferenciadas no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Aqui em Goiás, a gente estava começando uma relação com casas de cultura, que era buscar associações de moradores, buscar uma série de instituições que faziam atividades culturais na periferia, e botando uma parte da estrutura do Centro Livre de Arte, de professores e tal, para poder ir dar aula nos bairros distantes de Goiânia. E, principalmente, no caso do Célio, ele foi secretário de Cultura da Prefeitura de Campinas, no interior de São Paulo, e fez todo um trabalho com relação a isso. Inicialmente, ele fez uma proposta toda de lançar um programa chamado Cultura Viva, que tinha como espinha dorsal os pontos de cultura,
mas tinha junto também o Cultura Digital, que era um movimento de criar uma rede da diversidade na internet, usando software livre, e que avançou muito, avançou para comunidades quilombolas, tribos indígenas, né, hip hop de periferia, a cultura digital ajudou muito nisso. Tinha uma ação também que era voltada para o reconhecimento dos mestres da sabedoria popular, a ação Griot, que também se desenvolveu muito nisso, né? Tinha uma ação voltada para jovens agentes Cultura Viva, que a ideia terminou tendo muita dificuldade de operacionalizar, mas a ideia era pagar bolsa para estudantes ligados aos pontos de cultura, para poder ajudar a desenvolver as coisas, e estudantes da rede pública, né? Isso tudo criou toda uma movimentação, toda uma estrutura, virou uma política de Estado, né? Alguns anos depois virou uma lei aprovada no Congresso Nacional. Nós tivemos encontros nacionais, a primeira TEIA, eu participei da organização dela lá, foi no Ibirapuera, em São Paulo, mas aí nós tivemos TEIA em Belo Horizonte, né? Tivemos TEIA em Brasília, em Natal, né? Já faz algum tempo que não tem isso, e o programa se perdeu um pouco, né? Até o fato de não ter mais nem Ministério da Cultura, mas existe uma rede, né, que joga um certo papel ainda dessas instituições, desses pontos de cultura, né? Nós chegamos hoje a ter mais de 4.000 pontos de cultura conveniados, porque passou-se a fazer convênios com prefeituras fazendo editais, governo do Estado fazendo editais, né? E em alguns casos, como o caso nosso aqui em Goiás, nós fizemos um edital da Universidade Federal de Goiás, via FUNAP, com o Ministério, e fizemos um pontão de cultura, com várias ações que foram desenvolvidas e que ajudou muito a construir, né, um edital de 30 pontos de cultura em Goiânia, e mais 40 pontos no interior. Então, Goiás tem mais alguns pontos de cultura conveniados no nível federal, nós temos quase 100 pontos de cultura em Goiás. Alguns estão meio que paralisados, mas ainda tem uma quantidade significativa de pontos de cultura que continuam fazendo essa atividade. Na verdade, já faziam antes, né? Essa é a grande novidade e boa do programa Cultura Viva, que é de reconhecer o que já se faz, né? Não é alguém diferente dos projetos e tal, das leis de incentivo, que você, vou fazer uma peça, vou fazer um show, vou fazer uma coisa, vou fazer um filme, não quer dizer que faça isso, o que já tenha existido, e nem tem a obrigação de continuar existindo. Os pontos de cultura são atividades culturais que já são feitas há muitos anos e que continuam a fazer mesmo sem recursos do governo para isso, né? Esse é o trabalho que tem sido muito meio que abandonado hoje. Mas voltando ao que era sempre, a cultura brasileira, o que a gente chamava de Brasil, desesconder o Brasil, ela nunca teve. Você pega apoio para Congada, apoio para Folia de Reis, são coisas que sobreviveram. Se você levar em consideração regras de marketing mesmo, elas não têm explicação. Por que uma Folia de Reis tem 100 anos? Né? Uma Congada tem 80, 100 anos. Né? Mesmo em alguns lugares, como escolas de samba. As escolas de samba em Goiânia tem aqui 7 escolas de samba que mal ainda funcionam, se reúnem e tal, e já tem uns 3, 4 anos que a prefeitura não deixa nem fazer desfile, né? Tem um processo mesmo de boicote ao carnaval de rua e às escolas de samba. Tem crescido com blocos, tem as coisas todas, mas mesmo o apoio para isso do poder público aqui em Goiás é praticamente inexistente. E essas coisas sobrevivem por um esforço pessoal dos integrantes, né? Então, nós temos aqui ainda uma orquestra de violeiro. Aí você vê, a viola caipira vai diminuindo. A orquestra de violeiro tem vários jovens de 14, 15 anos, 16 anos. Aí você fala, então a tradição está mantida, né? Pelo menos mais 30 anos, esse pessoal aí vai estar mais 30, 50 anos, continuando fazendo as coisas. Então, nós fizemos um trabalho, o Pontão de Cultura, junto com a universidade, de juntar a academia com esses segmentos populares. A universidade tinha já algumas ações
que tem essa relação da extensão, né? O Pontão abriu a República do Cerrado abriu uma possibilidade maior com isso. Nós hoje, coisas, por exemplo, o circo de rua hoje virou uma realidade em Goiânia. Quando a gente começou o trabalho, tinha uma lei na Câmara, quase sendo aprovada, que proibia, né, o trabalho do artista circense no sinal. Não só do artista circense, né, do músico, do teatro. Nós não só revertemos isso, como legalizamos e regulamentamos essa atividade. Né? Tanto que Goiânia virou uma referência nessas coisas todas. Hoje tem 4, 5 grandes eventos todo ano. Agora, na pandemia, virou tudo virtual, mas tem o Encontro Goiânia de Malabares e Circo, já tem 15 anos, que foi o trabalho do Pontão, que começou a realizar. Aí a Convenção Nacional de Malabares de Rua já veio para cá, aí tem na ponta do nariz, tem Encontro Palhaço em Anápolis, já tem o Festival do Tocantins, e Brasília está começando outro. Essas coisas dependem muito de incentivo, mas as pessoas vão realizando, né? Essa é a grande novidade do programa Cultura Viva, que é realizar ao reconhecer o que já está sendo feito. Então, a pessoa tem lá o convênio, a primeira parcela do convênio. O convênio era um convênio de R$180 mil, em 3 parcelas de R$60 mil anuais. Tem todas as dificuldades operacionais de verba, de orçamento da União, para poder sair uma parcela todo ano, mas ele avançou muito, né? Para quem faz alguma atividade na periferia, né, R$60 mil por ano é um negócio que é R$5 mil por mês. Para quem faz carregando nas costas é uma fortuna, né? Para muita outra atividade não é nada, né? Muito pouca coisa. Só que isso, de fato, deu um impulso muito grande para a cultura brasileira. São mais de 4 mil convênios entre os que o governo federal fez e os que fizeram através dos estados e dos municípios. Hoje é uma realidade isso, mesmo não tendo hoje um governo que se propõe a ser protagonista nisso, a continuar com o programa Cultura Viva, nós temos hoje uma lei que respalda e estamos fazendo um esforço muito grande, aproveitando essa live aqui, para que as pessoas que também assistam, a gente ajudar a mobilizar os pontos de cultura, para que os pontos de cultura também tenham acesso aos recursos da Lei Aldir Blanc, tanto os artistas quanto os espaços, né, e também apresentar projetos nos editais, né, é uma coisa importante a gente ocupar esse espaço, brigar os pontos de cultura no interior, aí, nas prefeituras, para que as prefeituras busquem o recurso e façam seus editais e apoiem seus espaços culturais. Né? Então, é esse o trabalho que a gente tem feito e queremos aproveitar essa live para ajudar a mobilizar isso. Né? Os meninos vão falar aí, o Santini e o Pedro Vasconcelos também vão entrar em mais detalhes do que é a Lei Aldir Blanc, do Observatório e outras coisas que estão acontecendo, basicamente organizados pela sociedade civil. E a universidade continua cumprindo o papel dela, continua um pouco esse papel de incorporar. Ter pessoas como a Flávia Cruvinel à frente desse trabalho é uma forma, é uma pessoa que cria esse vínculo, se preocupa com criar esse vínculo com a cultura popular. É isso, por enquanto. Por enquanto. Daqui a pouquinho nós vamos, né, fazer a rodada de debate, de uma conversa, né, uma roda de conversa. Também agradecer, Virgília, a sua participação, né, um parceiro da UFG, com vários projetos, né, e sobretudo o Pontão. Então, a gente agradece muito as contribuições também em relação à política cultural da universidade, né, sempre esse contato com a cultura popular, nos ajudando também a identificar os agentes, né, as pessoas que a gente pode dialogar. Então, agradeço muito a sua presença aqui e essas contribuições, né, na construção da política cultural da UFG. Então, eu vou chamar agora o nosso querido Alexandre Santini para falar um pouquinho também, para fazer uso da palavra e falar sobre o movimento Cultura Viva, ele que tem um livro sobre o tema, Santini também é uma pessoa
aguerrida e está aí pulando de link em link, eu brinco, né? De link em link, fazendo essa mobilização digital muito importante. Então, muito obrigada, Santino, pela presença e seja muito bem-vindo. Flávia, boa noite, muito obrigado. Primeiro, também é um prazer lhe ver, lhe reencontrar, você também, que a gente já teve outras oportunidades aí também, construindo essa história, né, que hoje chega na Lei Aldir Blanc, a história do Cultura Viva, a história das coisas que a gente está falando aqui, assim como o Virgílio e o Pedro Vasconcelos, que são parceiros, são amigos também de longa data, pessoa que além de tem também muita estima, e que fazem parte dessa construção dessa história também. O Virgílio esteve lá no início do Cultura Viva, lá junto com o Célio, lá naquele momento mesmo seminal, né, dos pontos de cultura. O Pedro também teve na gestão do programa Cultura Viva, uma passagem importante pela Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. Tive a honra de poder continuar o trabalho que ele fez lá, na Diretoria de Cidadania e Diversidade Cultural. E, enfim, acho que a gente está aqui, na verdade, e hoje a Lei Aldir Blanc fez com que a gente novamente se reencontrasse. E eu acho que isso já faz todo sentido, né, para a gente falar o que a gente estava falando aqui um pouco antes de começar a conversa aqui, que é que como na Lei Aldir Blanc, tanto no processo, né, aí também com essas falas eu também provoco um pouco o Pedro, que acho que pode falar sobre isso também, como que esse processo da Lei Aldir Blanc, tanto a formulação da própria lei, do substitutivo, do debate que rolou, das pessoas que participaram do processo, quanto o modelo de articulação que aconteceu, das pessoas se mobilizarem, essas webconferências, os diálogos e tal, né? Porque era uma lógica sempre do ponto de cultura, do Cultura Viva, né? O Célio falava, não, você tem o ponto, mas ele tem que se articular em rede, né? Quer dizer, então, eu acho que nesse processo todo a gente revisitou esse DNA, né, do Cultura Viva. Eu diria que dessa matriz conceitual para se pensar as políticas culturais no Brasil, que foi a partir, né, do doinho antropológico, né, daquele discurso também seminal de posse do Gilberto Gil no Ministério da Cultura, que, de certa maneira, é um guia mesmo conceitual. Até hoje, eu acho que nós devemos voltar regularmente àquele texto ali, porque ele ainda é muito atual e ele é muito balizador, né, do que aconteceu e do que está acontecendo agora. Então, o Cultura Viva, esse DNA está... O Cultura Viva está na própria lei, né, da Aldir Blanc, está no Cadastro Nacional dos Pontos de Cultura, a ideia de coletivo cultural, de espaço cultural, conforme está na lei, né, a diversidade de segmentos que são nomeados e beneficiados, né, essa concepção mais ampla do coletivo, do espaço informal, do espaço público enquanto um espaço cultural. Aí você tem uma série de elaborações mesmo conceituais, mas que você conseguiu consolidar no texto da lei, tanto, né, a própria Lei Cultura Viva, né, porque aí você tem o Cultura Viva enquanto experiência histórica, né, vamos localizar entre 2005 até mais ou menos 2016, esses 10 anos, né, onde houve, de fato, podemos dizer que houve uma existência efetiva do programa acontecendo, né, embora ele ainda exista no Brasil em diversas redes estaduais, municipais e tal, né, que é uma questão também para a gente tratar, mas como ele esteve presente nesse processo da elaboração da Lei Aldir Blanc e como está presente, como essa construção do programa Cultura Viva, da Lei Cultura Viva e, posteriormente, né, a gente chegar agora aqui na Lei Aldir Blanc. Ao mesmo tempo, se você comparar em números, né, é impressionante, mas assim, a Lei Aldir Blanc é maior do que o Cultura Viva em termos de valores, né, de os recursos disponibilizados, do que foi empregado no Cultura Viva ao longo de todo o período, né? Estamos falando deve ter chegado, acho que não chegou a 2 bilhões de reais, mesmo se você considerar tanto o recurso efetivamente investido pelo governo federal, como as contrapartidas, vai bater 1,5 bilhão, vai bater mais ou menos a metade do que foi o recurso que está sendo, né, nesse momento que nós estamos vivendo essa etapa, né? Tem que chegar no final também para a gente fazer a conta final, mas enfim, não estamos partindo, né, de um patamar maior, e acredito que a gente vai ter uma execução maior, estamos, né, todos empenhados, trabalhando nisso, né, há um esforço nacional importante nesse sentido, e aí cabe observar que a presença do Cadastro Nacional dos Pontos de Cultura mencionado, nominado na Lei Aldir Blanc, né, levou a que muitos estados, inclusive, não só os municípios, que é quem está implementando o apoio aos espaços, mas que estados da federação estejam dirigindo apoios específicos aos pontos de cultura.
além do que será feito nos municípios. Então, isso é muito interessante, isso dá um novo gás, né, a essa rede, aos 4.000 e tantos pontos de cultura que estão lá no Cadastro Nacional de Pontos de Cultura, que, diga-se de passagem, a plataforma Rede Cultura Viva também foi uma plataforma que não saiu do ar, que se manteve, está ativa, e ela é mensurável e ela é homologável, né? Como está sendo provado agora, porque através do Cadastro Nacional de Pontos de Cultura tem sido possível estabelecer políticas específicas para esses pontos de cultura, que aí estão incluídos tanto os pontos de cultura que já foram conveniados em algum momento ao longo da gestão do programa, quanto aqueles que se autodeclararam e foram reconhecidos pela Comissão de Certificação Simplificada, que passou a existir a partir da regulamentação da Lei Cultura Viva em 2015, 2016. Eu não sei como tenho ainda o debate aqui, eu não sei quanto tempo eu já falei, mas, na verdade, eu queria era dirigir essa provocação para a gente poder também fazer a conversa aqui sobre como está presente esse DNA, como meus colegas aqui veem isso, né? E, enfim, por aí. E qual é essa importância também do Cultura Viva até hoje, quer dizer, no Brasil, aí tem a questão da América Latina também, mas, enfim, como que isso ainda está inspira, e essa presença, né, tão marcante dentro do processo e da própria Lei Aldir Blanc. É isso, Flávia. Obrigado pelo convite mais uma vez. Aí você precisa ligar seu som. O legado, obrigada. Eu acho que essa provocação é pertinente, porque o legado do Cultura Viva é imenso, a gente vai tratar daqui a pouquinho, depois da fala do Pedro, que eu acho que ela está reverberando, né, em todo esse processo que a gente está vivendo nesse momento. Eu agradeço a sua presença, então eu vou chamar o Pedro Vasconcelos para falar um pouquinho, para dar sua primeira contribuição à discussão, e seja bem-vindo, Pedro, também colega, querido, esteve conosco na TEIA, esteve conosco quando estava no Ministério, aqui fazendo várias parcerias com a UFG. Então, seja muito bem-vindo, Pedro. Legal. É um prazer enorme estar aqui. Boa noite, Flávia. Parabenizar vocês pelo trabalho aí à frente da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG. Trabalho já longevo, né, Flávia? Vocês já estão aí há um bom tempo desenvolvendo esse trabalho cultural na UFG, e é uma referência, né, de política cultural nas universidades federais brasileiras. Prazer enorme estar aqui. Saudar o nosso querido Virgílio Alencar também, por todo o trabalho que ele vem fazendo à frente da rede de pontos, no Centro-Oeste, em Goiás, e também esse trabalho que ele desenvolveu em nível nacional. Fazia tempo também que eu não encontrava o Virgílio. E o meu grande amigo Alexandre Santini, que falou agora aqui, que ele acaba que ele é um cara humilde, né? Ele não fala assim, mas é bom a gente falar as coisas como elas são. Ele é um dos principais articuladores dessa rede na América Latina, né? Essa articulação latino-americana da rede se deve muito ao trabalho e esforço do Santini, do Célio Turino também, mas se não fosse o envolvimento dele. E ele certamente é o principal articulador nacional da Lei Aldir Blanc, né? Então, da mobilização nacional que a gente viveu, aí que a gente está vivendo, o Santini é um grande responsável, então, prazer ter mais esse debate aqui com ele. Sobre o programa Cultura Viva, né, eu acho que nós temos que também comemorar essa trajetória de sucesso, né, eu vou olhar por esse lado, assim, foi uma política muito inovadora do ponto de vista das políticas culturais no Brasil, é referência para outros países, a partir dessa matriz conceitual, né, que os dois aqui já falaram. Acho que foi uma ousadia do ponto de vista institucional, porque a gente justamente, né, como dizia o Célio, abre uma brecha na estrutura do Estado brasileiro para desenvolver uma política que apoia e reconhece e fortalece iniciativas da sociedade civil na área da cultura, e criou com isso, né, praticamente um movimento cultural no Brasil. E então isso é uma coisa nova, é uma coisa diferente, não é comum em políticas públicas, né, você acabar tendo uma apropriação tal da sociedade civil, que depois isso ganha uma certa autonomia, ganha uma vida própria, independente, né, das ações do Estado. E então eu acho que isso foi um grande legado, né, que o Cultura Viva deixou, e que está aí até hoje, né, com as
redes de pontos que ainda existem nos estados, e são muitas, e essa articulação nacional que foi retomada esse ano também. Então, esse legado me parece muito importante, esse legado de articulação social e política de agentes culturais no Brasil que a Rede Cultura Viva foi capaz de produzir, que perdura até hoje. E aí eu vou aproveitar, então, o gancho para fazer a relação disso com a Lei Aldir Blanc, né? Porque a Lei Aldir Blanc nasce de uma perspectiva de preocupação com o período da pandemia e as dificuldades econômicas que o setor está vivendo por estar paralisado desde março e com, né, muitos grupos, artistas e espaços culturais sem ter nenhuma renda, mas como as pessoas que estavam à frente do Cultura Viva estavam desde o início, né, na formulação e no pensamento e nessa articulação da Lei Aldir Blanc, muitas coisas dessas características vieram parar na lei. Então, por exemplo, né, esse conceito amplo, né, antropológico de cultura, então ali quando a gente lista espaços culturais, quando a gente lista a possibilidade dos beneficiários, é uma lista quase exaustiva de todos os segmentos e expressões da cultura popular brasileira, da sua diversidade de linguagens e de expressões. Então, né, muitos grupos estão reconhecidos ali numa visão bem ampla e alargada. Nós acabamos incluindo na Aldir Blanc, e aí eu faço uma provocação aqui, porque essa era uma discussão do programa Cultura Viva também, microempresas da área da cultura. E nós fizemos uma discussão durante muito tempo no âmbito do Ministério, no debate nacional, que era empresas com fins lucrativos não poderiam se configurar como pontos de cultura, né? A gente primou por definir que seriam entidades sem fins lucrativos que teriam essa característica. Na Lei Aldir Blanc, até por conta também da questão desse momento que a gente está vivendo e a abrangência, a gente inclui micro e pequenas empresas. Acho que é um grande acerto que a gente teve na lei, porque a gente alarga ainda um pouco mais essa base de beneficiários, né? E aí se criou um benefício, que é esse de uma renda básica da cultura, que a gente também não pode deixar de dizer que ele está inspirado em bolsas e iniciativas que o Cultura Viva já vinha desenvolvendo, ou que nós já tínhamos desenvolvido em outras políticas do Ministério. Ele agora está sendo executado em larga escala por todos os estados brasileiros, para uma demanda grande de trabalhadores da cultura que não tiveram acesso ao auxílio emergencial da Caixa, mas eu acho que isso é uma boa experiência de política pública da cultura para a gente refletir, analisar e depois aplicar também de diversas formas. Porque o Cultura Viva, com diferentes iniciativas, algumas aqui que o Virgílio citou, ele também pagava bolsas permanentes ou temporárias para projetos, para jovens, né, aquele agente jovem Cultura Viva, os agentes de leitura, depois no Mais Cultura, né, vão fazer uma iniciativa muito parecida. Eu tive a experiência de executar o agente de leitura aqui em São Leopoldo, na cidade onde eu hoje sou secretário, e foi uma experiência incrível, né, os jovens com bicicletas, circulando com os livros na periferia, mas eles recebiam uma bolsa. Então, eu acho que essas experiências todas, elas compõem esse mosaico da Lei Aldir Blanc. E a Lei Aldir Blanc, de alguma maneira, é a lei de apoio e fomento à cultura, porque ela também tem um caráter de fomento naquele inciso 3, talvez mais abrangente que a gente já conseguiu executar, né? Eu acho que se a gente for comparar assim, com outras legislações que nós já construímos, que são estruturantes da política cultural no Brasil, a Lei Aldir Blanc tem uma novidade importante, né? Ela traz o recurso e ela traz um conjunto de mecanismos diversificados para você implementar, para atender diferentes realidades regionais, territoriais, da diversidade cultural brasileira, de histórias e trajetórias distintas. Então, com a complexidade que é o Brasil, com a complexidade que é a cultura brasileira, a gente conseguir construir uma lei que é quase de acesso universal é um desafio colossal, né? E se nós conseguirmos executá-la a pleno, ou na sua grande parte, né, terá sido certamente um dos maiores desafios institucionais que a gente já venceu no Estado brasileiro em relação ao tema da cultura. Então, eu acho que nós temos muitas coisas para comemorar aqui, né, porque na contramão de todo esse processo de retrocesso, fechamento das instituições, desmonte da política nacional,
perseguição aos agentes culturais e artistas brasileiros, e uma cultura violenta, autoritária, né, neofascista, que vem sendo fortalecida por esse governo do Bolsonaro, a gente consegue, né, parece que dá um drible de corpo aí, como na capoeira, né, e a gente acabou levando a melhor nessa, né, porque a perspectiva não era boa, né, de nenhuma maneira, por conta da crise política, da crise sanitária e da crise econômica que o país está vivendo. E a gente consegue dar esse drible, e mesmo nessa adversidade toda, desse cenário difícil que o Brasil está vivendo e que o mundo está vivendo, a gente consegue uma conquista dessa magnitude. O que eu acho que isso tem a ver com cultura viva daqui para frente, pensando no futuro, né, e nós estamos aí no meio desse processo. Nós também vamos sair desse processo com cultura viva muito fortalecida. Por exemplo, aqui em São Leopoldo, eu não vou fazer um edital específico para pontos de cultura. Eu botei uma pergunta no formulário aqui do Cadastro Municipal. Você é um ponto de cultura? Sim ou não? Você gostaria de ser reconhecido como um ponto de cultura? Sim ou não? E todas as entidades que me responderem sim, eu vou depois fazer uma avaliação e considerar se elas podem ser reconhecidas como ponto de cultura ou não. E aí nós certamente vamos sair desse processo com uma rede de pontos de cultura enorme, né? Porque claro que nós temos muitos pontos de cultura aqui, mas que não se reconhecem dessa forma. Então a gente vai aproveitar esse momento agora, que todo mundo vai receber um recurso, vai poder desenvolver atividades, para constituir uma rede mais ampla. E em muitos lugares isso está acontecendo. Então, o Cultura Viva ganha um novo fôlego com a Lei Aldir Blanc, né, inclusive com muitos estados, por exemplo, o Pará, né, que a nossa amiga Úrsula Vidal lá é a secretária. A Úrsula está construindo uma perspectiva também de fortalecimento da rede de pontos de cultura e ampliação da rede através da Lei Aldir Blanc, é uma determinação da política estadual. E assim em outros estados. Aqui no Rio Grande do Sul nós também vamos ter uma experiência muito interessante em nível estadual com relação a isso. Isso significa dizer que nós podemos também repensar um conjunto de questões e ampliar, alargar esse processo dessa rede, alargar ainda mais essa visão e incorporar novos atores e novos agentes. Porque eu acredito que, de qualquer forma, o que nós construímos foi uma política pública. E essa política pública deve ser perseguida por nós nos diferentes espaços que a gente está, e certamente quando a gente voltar para o governo federal, nós vamos retomar esse processo, e mesmo que a gente não retome o governo federal, nós vamos ter força política para pressionar o Congresso novamente e liberar recursos para a área cultural. Então eu acho que é um caminho sem volta, né? Essa articulação com o Congresso, que a gente acabou não falando aqui, ela também é muito reveladora e ela é uma experiência muito importante para a gente, para uma demonstração de força, né, o papel que a Jandira, que a Benedita e outros deputados federais cumpriram foi muito estratégico. Então, mesmo na ausência de um Ministério da Cultura, que foi desmantelado, a gente ter conseguido se apoiar na Comissão de Cultura da Câmara também demonstra que o Estado brasileiro tem outras brechas, né, que nós também podemos utilizar, como a gente utilizou lá no início do governo Lula, com o início do Cultura Viva. Então, eu acho que nós temos aí várias experiências interessantes para poder refletir agora e para o futuro, né? Eu gostaria de convidar todos para ficar comigo aqui na tela para a gente começar o nosso debate, né? Então, aceitando aí a provocação, né, do Santini, eu sempre digo que eu sou uma entusiasta do Cultura Viva. Eu acho que foi, como vocês comentaram, foi um momento histórico ímpar e, ao mesmo tempo, visionário, né? Então, naquele momento, 2003, 2004, a criação desse projeto, dessa política pública de cultura, né? Porque a gente hoje vive esse momento de ausência do Ministério da Cultura, nós estamos acostumados, infelizmente, com essa ruptura, essa fragmentação, a gente não consegue ter uma política cultural e nenhuma política longeva, é muito complicado, porque essa mentalidade de política de gestão e não de política de Estado, então isso nos incomoda muito. Então, assim, trazer para esse programa, né, o Cultura Viva e todo o legado, né, estruturado nas gestões, vamos falar, na era
Gil-Juca, né, como a gente sempre fala, né, que teve as câmaras setoriais, o Cemitério Cultura para Todos, a Agenda 21, o Programa Cultura Viva, que nós estamos falando, né, todas as conferências de cultura nacionais de cultura e o Plano Nacional de Cultura, que hoje também, né, já está vencendo aí e nada do governo se pronunciar, né? Então, assim, eu vejo, enquanto universidade, eu tenho falado isso, quem me vê falar, fala que a gente repete muito, mas é importante repetir que as universidades são plataformas de cultura, né? E nós temos, então, equipamentos culturais, temos gestores, docentes, pesquisadores, corpo estável, e isso amedronta, né, os governos, por isso o ataque ao público, ao serviço público, porque nós, enquanto universidades, podemos fazer políticas de cultura e várias políticas de forma longeva, né? Então, temos o entorno, como o Virgílio falou, a gente sempre é extensão, então a gente trabalha trazendo a população para dentro da universidade para construir os conhecimentos e construir as ações em conjunto. Então, nesse sentido, só para situar, nós estamos criando, nós criamos desde 2018 uma rede de cultura IPSGO, que é das instituições públicas de ensino superior, para tratar exatamente do papel da cultura nas universidades. Então, nós temos um termo de cooperação das 6 públicas de Goiás e estamos ajudando. A UFG, enquanto UFG, ela ajudou nos mapas culturais, Santini, o mapa Goiás e os mapas culturais, nós fornecemos programadores, equipes, estamos em constante contato com a Secretaria de Cultura. Hoje mesmo tive contato com o pessoal do TI, a gente precisa de mais gente para agora continuar esse trabalho, né, do cadastro e pós-cadastro. A gente, em termos de rede de cultura IPES, nós estamos querendo ajudar, né, a auxiliar as pessoas no cadastro. Então, assim, como é que vocês veem, assim, como é que a universidade já tem promovido vários debates, tem trazido essas discussões para dentro, mas para além do que está fazendo, o que a gente poderia fazer para ajudar mais nesse processo? Porque, como eu disse antes, o legado Santini é tudo isso que está acontecendo, né? Toda essa mobilização, tanto para a lei emergencial como para as conferências populares de cultura, é legado do Cultura Viva, é legado de toda essa estruturação de uma política que foi forte. Então, hoje a gente demonstra que, assim, infelizmente, estamos com uma ausência do Ministério da Cultura, mas os movimentos sociais se colocaram e falaram, não, nós vamos nos organizar para minimamente tratar desses problemas emergenciais. Então, como é que vocês veem aí as universidades nesse momento para ajudar nesses processos? Bom, posso começar? Se o Virgílio ia começar. Não, porque eu acho que eu queria pegar uma coisa que o Pedro falou, que é o seguinte, quer dizer, a gente vai ter no Brasil, vai ter um fortalecimento, vamos pegar pelo Cultura Viva, vai ter um novo fortalecimento dessa gente, vai ter um empuxo, mesmo nesse período aí, com essa dificuldade toda, mas as pessoas, há quanto tempo que essas organizações não recebem um recurso público, não tem um apoio, não tem uma coisa. Então, para muitos, vai ser, de fato, vai dar uma arrancada aí. A gente não sabe, e isso aqui talvez seja o fator que a gente não tem como ponderar aqui, o que vai ser ainda dessa pandemia, porque a gente não sabe se a gente vai estar de volta, vamos dizer assim, podendo fazer atividades presenciais ou podendo se encontrar e tal, porque o ideal era a gente poder sair dessa história com uma grande teia, vamos imaginar uma teia, vamos dizer, o ideal é que 2021, inclusive pensando nessa perspectiva de fortalecimento dos movimentos, de articulação e tal, o ideal era que a gente chegasse em 2021 e tivesse aí uma grande teia, um grande encontro nacional, que a gente pudesse reunir essa turma toda, né? Quer dizer, acho que até essa provocação das conferências populares passa um pouco por isso, né? Mas quando isso vai acontecer, a gente não sabe. Mas seja como for, nisso, as universidades podem ter um papel fundamental.
porque, inclusive, para gerar esses ambientes. Por exemplo, eu já tive aí, por exemplo, na UFG, na reunião da SBPC, por exemplo, né, que é um encontro extraordinário. Quer dizer, claro, esse ano todo mundo fez a coisa virtual, teve o Festival do Conhecimento aqui na UFRJ, que foi muito bacana também, vocês participaram também, mas eu estou falando assim, eu acho que vai precisar ter alguma coisa para as pessoas se juntarem e desse processo ter uma articulação, porque aí também é uma outra geração que entra no debate, está entrando no debate a questão, por exemplo, das cotas raciais na Lei Aldir Blanc, tem um monte de coletivo jovem, coletivo de negros e negras, de mulheres, de um monte de outras pautas também mais atualizadas, né, desse tempo, do nosso tempo, que estão vindo também junto com essa galera que está vindo, que vai receber recurso digital pela primeira vez na vida, que vai participar de projeto, entendeu? Então, eu acho que vai criar um caldo aí, e, obviamente, como nós não temos um governo, podemos ter até alguns governos estaduais que possam topar esse desafio, mas como nós não temos um governo federal que vai dar conta de fazer o que a gestão Gil-Juca fez, que era promover os encontros, as teias, os espaços de articulação, eu penso que as universidades poderão cumprir um papel muito importante nesse sentido. No pós-pandemia, mas inclusive nisso que a gente está fazendo aqui, de criar esses espaços de diálogo, a experiência do Festival do Conhecimento foi muito bacana nesse sentido, e acho que outras podem se somar também. Pedro, Virgínia. Para a gente, só para dar uma complementada aí, no Pontão, nós realizamos, ao executar as ações do Pontão, a gente realizou uma das ações, chamava Oficina da Imaginação, né? E a gente andou isso com escolas, fizemos dentro da universidade, fazia umas coisas assim, livre para as pessoas poderem tratar, se apresentar, falar poesia, música e uma série de coisas e discutir as coisas disso. Então, a universidade, como um centro de pesquisa, ensino, extensão, ela tem um papel, na verdade, isso tudo é cultura, né? Então, ela tem um papel, e a UFG, o professor Edival, o reitor, que está há algum tempo à frente da gestão da universidade, sempre foi uma pessoa muito antenada com isso, sempre entusiasmado com isso. E nós encontramos na administração da universidade um apoio, uma coisa, não fica assim, às vezes uma certa resistência da academia, que podia ter até essa relação com a coisa popular, no caso da UFG foi absolutamente acolhedor, né? Lá, o Santini, lá, o papel que a UFRJ joga, nós tivemos algumas universidades pelo Brasil afora, lá no Rio Grande do Sul, que compreenderam e foram protagonistas desse processo, né, de construção, não só do Cultura Viva, mas do Cultura Viva como um instrumento de uma nova política, né, que possa... É muito avanço, é um problema para o formalismo grande. A Lei 8666, ela é absolutamente excludente. A Lei Aldir Blanc, ao reconhecer espaços informais que a pessoa tem lá, porque, assim, aqui em Goiânia tem mais de 300 grupos de capoeira. Talvez uns 5 ou 6 tenham CNPJ. Por um motivo simples, a falta de organização, e em alguns casos, as pessoas preferem não ter, porque cria uma série de obrigações e tal, que ele vai ter dificuldade de manter, contador, né, cartão para acesso à Receita Federal, uma série de coisas, cria uma série de coisas lá. Não precisa disso para sobreviver, a pessoa 30, 40 anos com isso. A gente tem feito um esforço para que o pessoal se organize, mas se organize nessa parte mais formal, para participar de editais e tal, mas o poder público também, e a Lei Aldir Blanc, né, os pontos de cultura, com o processo de autodeclaração, e a Lei Aldir Blanc, vem também um pouco da burocracia do poder público. A gente sabe da dificuldade que é implementar isso, né? Quando vai para o Estado, o prefeito fica com medo, bota lá um monte de exigência, bota um monte de penduricalho na lei que termina até, né, jogando. A gente tem feito muito o trabalho que o Pedro Vasconcelos tem feito lá na prefeitura, lá na Grande Porto Alegre, é um trabalho que a gente tem feito o favor de divulgar pelo Brasil inteiro, para que as pessoas possam, né, cobrar esse tipo de postura das suas prefeituras, dos seus estados, que é de fazer a universalização, é de buscar
Nós não estamos inventando nada, nem vamos deixar ninguém milionário, né? Não é um processo que a comunidade reconhece, então não é um problema que as pessoas tá desviando dinheiro para não, estamos botando dinheiro onde de fato precisa, necessita, e tem a nossa identidade cultural brasileira, né? Então, eu acho que a universidade cumpre um papel importante nisso, e eu acho que essa simbiose tem aumentado bem, tem feito bem para a cultura popular, para as organizações da sociedade civil e para as universidades, que até também, nesses trabalhos dos últimos anos, né, de cota, de implementação disso, o perfil da universidade se popularizou bastante, da universidade pública. Antes de eu passar a palavra para o Pedro, outro movimento que eu não falei anteriormente é o Forcult. Então, Alexandre, Pedro, Virgílio, nós tivemos, a semana passada, as 2 últimas semanas, os fóruns regionais e nacional. Então, é um movimento que tem crescido, partiu do Enecult, numa série de encontros de cultura universitária. Então, em 2017, as pessoas se uniram em torno para discutir o papel da centralidade, a cultura nas instituições, e querendo ter um papel mais central, que eu acho muito interessante. Então, inclusive, no grupo tem pessoas que querem, inclusive, estão propondo que as universidades tenham pró-reitorias de cultura, porque a cultura ela não é só extensão, ela perpassa o ensino, pesquisa e extensão, e é transdisciplinar, né? Então, os movimentos são outros, né? Então existe essa discussão que eu penso que vai caminhar aí para as próximas décadas, mas eu penso que eu também, como eu sou gestora, eu sei que as coisas não são rápidas, mas se começa uma semente agora, para as próximas décadas, ou até, quem sabe, proximamente, a gente já tenha várias instituições com pró-reitorias de cultura, pensando nesse diálogo com a sociedade e fortalecendo todo esse movimento. Pedro. Então, não, eu acho que é legal essa pergunta, Flávia, porque eu fiquei pensando inicialmente na fala do Albino Rubim, quando ele fala que nessa discussão, que o próprio Cultura Viva também é um provocador, mas que foi a discussão que nós provocamos lá no início do governo Lula com o ministro Gil, que era: o papel do Estado não é produzir cultura, o papel do Estado é apoiar e reconhecer as iniciativas da sociedade. Aí o Albino vai atualizar essa fala e dizer o seguinte: mas tem algumas instituições do Estado que produzem cultura. As universidades são uma delas. Então, relativizando que isso não é uma determinação assim que a gente possa considerar para tudo, porque tem sim cultura sendo produzida também a partir de instituições do Estado. E esse exemplos que vocês dão aqui, eles demonstram também, eu acho que nesses últimos anos, uma diversidade de iniciativas em diferentes campos, em diferentes frentes e áreas da universidade no campo cultural, né? Porque desde os cursos de graduação, há inúmeros projetos de pesquisa, e a gente vê que vem aumentando o número de pesquisadores em cultura no Brasil, através desses encontros que você fala, os inúmeros programas de extensão, os projetos de política cultural para a comunidade, como vocês aí na UFG são uma referência, né, de você ter centro cultural, você ter programação cultural permanente para a população das cidades, né, você desenvolver uma ação como qualquer outra instituição pública desenvolve, um estado ou um município, na área da cultura, que é o caso que vocês têm aí, outras universidades também o fazem, e que eu acho fundamental, que tem a ver com a garantia do direito ao acesso à cultura de todo cidadão. Né? Então, vocês não estão atuando num nível que contempla só a comunidade universitária, contempla a sociedade. Né? Então, e há muitos anos, né? Eu ia perguntar, Flávia, desculpa a indiscrição, há quanto tempo você está aí na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura desenvolvendo esse trabalho? Olha, eu já estou saindo, gente, fica parecendo que eu não quero sair. Eu falo, gente, por favor, eu já estou partindo minha cabeça, né, para falar, olha, o ano que vem é o último ano de mandato. Eu estou na quarta gestão, passei por... 16? Não, mas agora ainda... Eu entrei no último ano da última gestão. Ao final do ano que vem, eu terei aí 13 anos de gestão. 13 anos. Porque eu acho que a Flávia é uma recordista, né? Eu fiquei com essa sensação aqui. Eu duvido alguém que ficou mais tempo na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura de uma federal como a Flávia.
uma habilidade para poucos, né? Mas interessante, Pedro, mas tem hora que eu até me questiono muito, né, quando em relação a isso, mas eu penso o seguinte, que gestão pública, e vocês são todos gestores, sabem, às vezes a gente pensa uma coisa, eu pensei uma coisa, eu entrei em 2009, eu pensei uma coisa em 2009, eu estou conseguindo realizar agora, porque as condições materiais, Sim. Elas se deram agora, eu plantei em 2009, para colher agora. Então, o tempo histórico, né? Então, eu comecei a equipe, hoje eu tenho uma equipe, os meninos estão aqui do Centro Cultural, estão transmitindo. Hoje eu tenho uma equipe de 15 pessoas, dessas 15, 8 são servidores públicos, cenotécnicos, iluminadores, técnicos audiovisuais, né? Então, assim, isso demanda tempo de abrir concurso, de brigar por vaga, de mostrar o serviço. Então, eu falo assim, não, realmente foi bacana, porque foi um projeto planejado que, assim, agora eu estou já, né, assim, já não tem foi descontinuado, né? Como é uma das tradições. Isso. Então, agora eu até brinco com os meninos, olha, você vai cuidar disso, você diz, porque agora os técnicos, porque é isso, os gestores, eles passam, mas os técnicos ficam, né? Então, a gente criou uma equipe técnica, uma política, mas que vai ser sempre modificada e avançada, mas é importante ter pelo menos enquanto não se tem estruturado, ter essa visão de processo, né? Mas pode falar, Pedro. Mas só para concluir, na verdade, eu só estava fazendo essa referência porque que bom que fosse que nós pudéssemos desenvolver políticas culturais nas universidades com essa abrangência, com esse olhar de médio e longo prazo, porque daí a gente vai estruturando políticas de Estado que permanecem e conseguem, né, ter resultados muito expressivos. Eu sou natural de Pelotas, né, e vivi a minha vida universitária em Pelotas, de movimento estudantil e tal, e Pelotas é uma cidade muito efervescente culturalmente. A importância que a Universidade Federal de Pelotas tem para a produção cultural de Pelotas há 50 anos é uma coisa que, entende, ela é constitutiva da cidade, né? Eu poderia dar outros exemplos, como a UFSM em Santa Maria, aqui, e a URGS em Porto Alegre. Sem essas universidades, né, teria sido mais pobre essa construção e essa riqueza cultural que o nosso Estado produz. Então, quer dizer, essas universidades, elas estão na base, numa das bases fundamentais da produção cultural. E a gente pode fazer todas as críticas a qualquer tipo de elitismo, dificuldades de acessar a periferia, o público mais vulnerável, porque a gente sabe que existem essas contradições, mas mesmo assim, existem muitas iniciativas também que chegam nas periferias, que chegam nessas comunidades. Então, eu acho central, né? Para responder a tua pergunta, eu acho assim, é central o papel das universidades nessa atividade cultural. Bacana. Nossa live já está quase chegando ao fim, que é uma live relâmpago, ela tem mais ou menos em torno de 1 hora, mas só para dizer que então, Marcos Pantaleão está aqui conosco, que é o nosso diretor de programação de música e arte cênica do Centro Cultural, a professora Roseli, que é da direção de cultura do IF Goiano, né? Temos o Augusto Almeida, que também faz parte da rede, trabalha na Pró-Reitoria de Extensão da UEG, da Universidade Estadual de Goiás. Temos aqui também o Danilo Alencar, que nos pergunta, que é o nosso colega, nosso querido ator e diretor, dramaturgo da PUC Goiás, e também daqui a pouco vai estrear uma websérie aqui no Lives Cultura no FG, e ele pergunta para nós, né, para vocês, nesse momento, nesse cenário atual, né, de eleições municipais, há algum propósito de diálogo com os candidatos a prefeito ou prefeitas nas perspectivas de universidades e movimentos afins? Aí eu acho que é setor cultural. Como é que vocês veem as eleições, né, nessa questão da permanência das políticas ou do retomar das políticas que foram rompidas? Como é que vocês veem esse processo eleitoral aí? Posso começar, que estou aqui mais no calor dos acontecimentos? Não, porque nós estamos aqui num processo disputando uma reeleição, né? E, claro, eu estou acompanhando também em vários lugares do Brasil essas iniciativas, os debates eleitorais, assim, programa de governo. Acho que o nosso desafio é garantir
que a cultura esteja no centro dos debates, das eleições, das candidaturas a prefeito. É importante ter vereadores da cultura, é importante ter parlamentares que pautem o tema na Câmara e no Legislativo. Também, claro que é. Mas mais importante do que isso, eu acho que é justamente nós garantirmos uma discussão de programa de governo, de centralidade da cultura no projeto de desenvolvimento. É isso que nós estamos tentando fazer aqui, é isso que eu vejo muitos candidatos da esquerda e do campo progressista discutindo nas capitais, nas grandes e médias cidades brasileiras, e acho que é muito importante, porque essa centralidade da cultura num projeto de desenvolvimento, ela se perdeu ao longo desses últimos anos. A gente vinha avançando muito nessa perspectiva, cada vez com mais gestores, cada vez com mais gente na sociedade entendendo essa centralidade, e de repente isso começa a desmoronar no governo Temer. Então nós precisamos reconstruir isso também no debate público, né? Então eu acho que é muito importante, acho que a gente deve pautar e não se furtar também de fazer política nesse momento, né, e de intervir, né, e garantir compromissos, enfim, de todo mundo. Nós, assim, já temos incentivado e tem tido essa discussão na rede dos pontos de cultura para que procurem não só apoiar parlamentares, né, vereadores que tenham esse compromisso, mas principalmente procurem que, ao discutir com os prefeitos, com os candidatos a prefeito, com as áreas candidaturas, você também faz uma discussão com a sociedade da importância de que a cultura exista e que ela não é, ela é um investimento necessário, ela não é uma despesa, não é uma coisa... E até mudando um pouco o conceito histórico, né? O conceito histórico de cultura era fazer show, né? Era fazer eventos, né? Isso já vem... Isso amadureceu muito no Brasil, né? O Cultura Viva, ao virar uma política de Estado, inclusive, e fazer o Sistema Nacional de Cultura, com recursos fundo a fundo, fazer um trabalho nacional que envolva, digamos assim, a estrutura do Estado brasileiro, avançou muito nisso, né, de você ter um trabalho do governo federal com as prefeituras, que botavam contrapartida e que começaram a se preocupar também com a gestão disso, né, dos estados. Todos os estados aderiram, né, ao Sistema Nacional de Cultura. Agora, de fato, assim, algumas derrotas são muito significativas, né? Não só na área da cultura, né? Começou a se perder no governo Temer, e agora nós temos um governo que, abertamente, né, não por ser extrema-direita, ou que é uma coisa entre esquerda e direita, é uma coisa entre civilização ou barbárie, né? Não é uma coisa... nós não estamos... Tem vários prefeitos, vários governadores de direita que trabalham com a perspectiva hoje mais complexa dessa questão do papel da cultura. Só que a União é uma... Santini que está bem lá, né, Virgílio, com o Crivella e o Witzel, né? No Rio de Janeiro está bem servido de política cultural. Política cultural do negócio é uma perseguição ao carnaval. Tu tá em Niterói, depois fala de Niterói. O cara não quer acabar com o símbolo do Rio de Janeiro, quer acabar com o símbolo do Brasil lá, né? Acabar com o carnaval. É um negócio completamente insano, né? É uma coisa que dá lucro para o Rio de Janeiro e para o Brasil há décadas, né? Sorte aqui, os blocos de carnaval, eu passei um tempo morando no Rio de Janeiro, fui no Sovaco do Cristo uma vez, tinha 3 mil pessoas, né? A última vez que o Sovaco saiu com 800 mil pessoas, né? Esse ano. Fora, Cordão da Bola Preta, que já era grande, né? Hoje é um negócio que para o centro do Rio com 3 milhões de pessoas. Uma coisa que era um negócio que acontecia no Galo da Madrugada, no Pernambuco, mesmo Goiânia, São Paulo virou um negócio desse, né? Então, ele faz assim. Se você for atrás da política de marketing, é inexplicável. Não teve alguém, não teve uma rede de TV, uma estrutura bancando isso, não teve governo bancando isso, né? Então, assim, acho que é uma coisa que a gente precisa se aproximar. E as entidades, os movimentos sociais, os movimentos culturais, precisam buscar o comprometimento dos candidatos com a construção de políticas responsáveis na área da cultura, na área da educação e tal. Então, essa é a fase agora,
né, de construir isso, documentar isso, de convencê-los a defender as principais bandeiras. O processo eleitoral tem muito disso, né? Santini, quer complementar? Eu acho que também, primeiro assim, né, eu acho que a gente está vivendo esse processo da Aldir Blanc, né, se a gente parar para pensar, vai ser a primeira vez que muitos municípios no Brasil vão executar recursos destinados à cultura, né, acho que isso vai ter um impacto na eleição, acho que a eleição tem um impacto na lei, um impacto, inclusive, que as pessoas têm um pouco de medo que possa atrapalhar e tal, vamos ver o resultado que vai ser, mas eu digo, olhando por esse outro lado, a Lei Aldir Blanc terá um impacto na gestão de cultura dos municípios, né? E terá impacto, por exemplo, para os próximos gestores de cultura que vão assumir ou a continuidade dos projetos. Nós estamos aqui em Niterói, que é uma cidade ao lado do Rio, que é um ponto fora da curva nesse sentido das políticas culturais. Há um desmonte no estado e também na cidade do Rio, mas aqui ao lado, do lado da Bahia, o melhor lado da Bahia, que é Niterói, que é onde nós estamos aqui, que eu convido todos e todas vocês a vir aqui, é onde a gente tem... A melhor coisa de Niterói é a visão do Rio de Janeiro, né? Tá mudando hoje, isso, hoje em dia é controvérsia, porque a visão daqui do lado de cá é bonita, e mais do que a visão é você entrar na cidade e você ter, de fato, um ordenamento, né? Niterói construiu, ao longo de 30 anos, um estado de bem-estar social. É uma coisa, os últimos 8 anos foram importantes, mas desde os anos 80, com o trabalhismo e tal, aqui se vem numa lógica de construção de um estado de bem-estar social, de uma cidade de bem-estar social. Óbvio que determinadas questões financeiras e econômicas ajudaram, mas conseguiu-se chegar a isso. O que eu queria só chamar a atenção é que é o seguinte, aí já é um papo mais... Então eu acho isso, a Lei Aldir Blanc vai impactar na vida dos próximos gestores de cultura nas cidades, e acho que esse impacto tende a ser positivo, né? Tende a ser uma criação de órgãos de cultura ou de estruturas onde não tinha, porque, de fato, a execução da lei vai chamar a atenção para isso, né? E eu digo mais, quer dizer, eu acho que aí, falando um pouco de política mesmo, mais geral, no contexto que a gente está vivendo mesmo, do contexto nacional, o governo Bolsonaro e tal, as eleições municipais não terão como não ser uma resposta também, em muitos lugares, né, política da sociedade, elegendo mais a esquerda. Eu acho que a esquerda vai... Eu tô contradizendo muitos esses políticos aí, porque eu acho que é natural, a eleição municipal ela sempre ela sempre dá um contrabalanço. E existe os 40% da sociedade brasileira que repudia o que está acontecendo, né, a nível nacional, entendeu? Então, é óbvio que em alguns lugares vai passar a boiada, mas em muitos outros lugares haverá um voto oposicionista, um voto contra esse obscurantismo todo, e isso vai repercutir em visões mais progressistas, eu acho, nas cidades brasileiras, em determinados lugares, e isso pode... vai ser importante para também o desenvolvimento cultural. Era isso. Dizer que Niterói tem a nossa grande Federal Fluminense, com um trabalho maravilhoso do Leonardo Guelman, maravilhoso. Um trabalho imenso. E também me lembra o querido Arthur Maia, na época, quando ele era secretário, a gente ia trabalhar o projeto também, Música nos Céus, a partir da secretaria dele. Tá vendo aí, Virgílio? Niterói aí, viu? Você tá falando do negócio de vista pro Rio, né? Sou suspeita, adoro Niterói, viu, Santinho? Não, mas eu falei que isso está mudando muito. No Rio de Janeiro, Niterói está, de fato, ocupando um espaço... E a experiência de Niterói... E do ponto de vista de gestão, não é só na área da cultura, não. Sim, do ponto de vista da gestão, do transporte, da vida das pessoas, Niterói... E a experiência de Niterói na Aldir Blanc também está sendo uma referência para todo o Brasil, muito importante. Marcos Pantaleão está falando que essa é uma das melhores lives do Cultura UFG. Olha, a gente já fez mais de 90, então nós estamos bem na fita. A Márcia Rosana Brito, ela é de Maranhão, São Luís do Maranhão, está dando um abraço a todos, falou excelente fala, Alexandre, e ela disse que aqui no meu estado existem projetos culturais e eu trabalho o ano todo para preservar a cultura maranhense. Então, é isso aí. Então, gente, está chegando ao final dessa live, aí eu gostaria que vocês falassem, então, assim, as considerações finais, tanto do tema da mesa, como também, né, o estado da cultura, do movimento da cultura nesse momento. Eu acho que a gente pode começar na ordem pelo Virgílio, depois Santini e Pedro. Eu queria agradecer o espaço, o convite aí da universidade, da Flávia, e
a participação aí com o Pedro e com o Alexandre Santini também, que são já amigos de longa data, já participamos de construção de grandes desafios juntos. Quero dizer o seguinte, hoje, na reunião do Fórum Permanente de Cultura aqui de Goiás, nós estamos tentando dar continuidade nas atividades da Conferência Popular, nós vamos fazer uma manifestação no dia 22, e estamos tentando, aí as manifestações virtuais, e no dia 22 nós vamos fazer uma carreata, né? O Círculo do Maneco tem um ônibus, tem gente que tem van, quando nós vamos juntar gente para dentro dos carros, na distância, para fazer algumas coisas disso, que é um pouco também forçar, manter a mobilização, de fato, para a implementação da Lei Aldir Blanc, mas cobrar algumas coisas que aqui estão faltas, né? Não teve edital da Lei Estadual de Incentivo à Cultura aqui, nem do municipal, nem o ano passado, nem esse ano, né? No caso do Estado, falta pagamento de coisas de 2017, 2018, de quem se apresentou no FICA, essas coisas. Então, nós estamos fazendo toda essa cobrança aí e queremos fazer com que... Esse é um trabalho que, assim, a dificuldade do ser presencial é grande, mas dar continuidade a isso, qualquer coisa é válida. Obrigada, Virgílio. Pronto. Achei o microfone aqui. Flávio, rapidamente também para a gente encerrar. Primeiro, agradecer mais uma vez aqui, não só pela participação na live, mas por a gente ter podido se encontrar essa turma aqui, né? Muito bacana a gente poder estar junto aqui. O Pedro também, que também usa muito de modéstia, porque assim, é hoje um gestor que está fazendo um trabalho de implementação da Lei Aldir Blanc lá em São Leopoldo, que está sendo também uma grande referência para o Brasil, além de toda a contribuição no processo de articulação, de formulação mesmo da própria lei, né? E o Virgílio, que também é um camarada de longas datas aí, e que eu recentemente participei aqui da conferência, pré-conferência popular aqui do pessoal de Goiânia, que ele organizou, e foi muito bacana. Eu vejo que também é isso, quer dizer, a lei também trouxe o pessoal de volta para o debate, né, para reivindicar outras coisas, as questões da cidade, as questões da coisa que é isso que ele está falando aí, e eu acho que ele cumpriu um papel, tem cumprido um papel muito importante nesse processo, e acho que esse seu trabalho mesmo, que é longevo, que é importante, acho que é importante que o Estado tenha... Eu lembro, só vou contar uma historinha, uma vez eu fui à Inglaterra com o Célio Turino, com o TT Catalão, olha aqui hoje, vou poder estar com os dois lá, visitando um centro cultural e tal, e nós encontramos o cara que ele era o correspondente ao Célio Turino, na época secretário e tal, lá no Ministério da Cultura do Reino Unido, né? E o cara estava no cargo há 16 anos. Então, assim, tinha passado o governo trabalhista, governo conservador, não sei o quê. Por quê? Porque o cara, embora ele fosse... Era um cargo político, é um cargo de nomeação, mas se procurava ter uma gestão de Estado daquele processo. Então, mesmo mudava gabinete, mudava não sei o quê, o pessoal tendia a manter aquele cara ali, né? Porque o cara fazia um trabalho e fazia mesmo. Então, eu acho que faz falta no Brasil a gente ter um pouco assim, lugares onde a gente possa construir essa visão de Estado, né? Na gestão das universidades, da política pública e tal. A descontinuidade é um atraso para a democracia, para as políticas nesse sentido, né? De você entra muda tudo e tal. Então, a gente precisa de gestores também como você, gestoras como você. É isso. Boa noite. Obrigada, Santini. Pedro. Não, também só agradecer o espaço aí e parabenizar vocês mais uma vez. Acho que é uma reflexão muito importante. O tema do Cultura Viva, a atualidade desses desafios das políticas culturais, a gente poder refletir um pouco esse Brasil de hoje, um momento tão difícil da história do nosso país. Nós estamos aqui todos resistindo, cada um num espaço diferente, cada um, né, com as armas que pode, que tem, e fazendo a diferença, né, e fazendo o que a gente sabe que é importante para a formação cultural do povo brasileiro. E eu também, assim como o Santini, tenho muito carinho por todas essas pessoas aí de Goiás, fiz grandes amigos em Goiás, conheci muito o interior do estado quando eu morava em Brasília, quando eu estava no Ministério, visitei muitas cidades no interior de Goiás, porque eu podia pegar o carro e ir de carro, né? Então, muitos finais de semana eu fui fazer festivais e agendas em todo. Tenho muita saudade disso, porque é um estado que eu conheci mais a fundo e tem uma produção cultural também riquíssima.
Então, deixar um grande abraço para todos os fazedores de cultura de Goiânia e de Goiás, aí deixar um abraço caloroso para todos e todas. Então, gente, mais uma vez eu agradeço a presença, Virgílio, Alexandre, Pedro, e é isso, seguimos em resistência pela cultura, né, e pela democracia, né? Então, agradeço também o público de casa, né, que está aqui conosco, e dizer que amanhã nós continuamos o Lives Cultura na FG a partir das 20 horas com a websérie Viva a Francofonia. Até amanhã.